Shalom, shalom, irmãos, bem-vindos a mais uma leitura. Estamos lendo hoje o capítulo 4 de Romanos. Vamos lá? Abraão foi justificado pela fé. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre circuncisos ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Pois como lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: Eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuídos, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus,
nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia! Glória a Deus. Então, Romanos 4 nos ensina sobre a justificação por fé e que as obras não podem fazê-lo. Traz também a vida de Abraão como exemplo para nós termos mais clareza sobre esse assunto. Paulo é categórico ao trazer o exemplo de Abraão para explicar que a fé dele lhe foi creditada como justiça, antes mesmo da circuncisão, e que a salvação é um presente de Deus, não sendo então por merecimento humano. Então ele cita Gênesis, a própria Escritura, trazendo base bíblica para argumentar com propriedade sobre esse assunto. Abraão foi declarado justo então por Deus, por crer e não por obras ou por obedecer à lei. A justiça, que é um dom gratuito de Deus, que é imputado, ou seja, é atribuído aos que creem. Essa é a justiça de Deus. Paulo traz também o exemplo de Davi, citando o Salmo 32, em que ele fala sobre a bem-aventurança do homem que Deus perdoa os pecados e acredita a justiça independentemente de obras. Abraão recebeu a promessa de Deus antes da lei de Moisés, o que podemos entender que a fé é mais importante. E Abraão creu independente da sua posição, situação, condição, debilidade, saúde, idade, a dele e a de Sara. Pelo contrário, ele se agarrou na promessa de que seria pai de muitas nações e se fortaleceu, dando glória a Deus. A justiça de Deus é perfeita e está disponível para todos os que creem em Jesus, que se entregou por nossos pecados, levando a nossa culpa, e ressuscitou no terceiro dia para que a nossa justificação fosse completa, para a glória de Deus Pai. Aleluia!